Como saber se é a hora de investir no Tesouro IPCA? Como saber na realidade qual que é a hora de investir em qual tipo de título de renda fixa? E eu estou gravando essa aula num momento histórico muito interessante, que tem muita gente falando disso nessa data, que o Tesouro Direto, olha só, o Tesouro IPCA, ele passou a pagar IPCA, que é a inflação, mais 6 para todos os prazos. E IPCA mais 6 chama muito a atenção porque é dito que é um marco de investimentos muito interessante, tanto que uma série de fundos imobiliários, fundos de investimento, usam como benchmark, que é a referência, para tentar ganhar do IPCA mais 6. E pouquíssimos fundos de investimento conseguem, no longo prazo, ter uma rentabilidade acima da inflação mais 6%. E é uma marca muito interessante e você conseguiria isso hoje investindo no Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do país, com liquidez, que a liquidez é D mais 0 ou D mais 1, dependendo da hora que você resgata, para prazos diferentes. E eu não tenho como não fazer essa aula neste momento, independente do Tesouro estar pagando 6, 4, 3, agora que você está vendo essa aula, ela vai te servir porque eu quero te explicar uma coisa muito importante. Quando você olha alguma coisa com a janela de oportunidade muito interessante, primeiro de tudo, essa janela não vai durar um dia, uma semana ou um mês, ela costuma durar prazos um pouco maiores. Então não tenha um desespero para entrar ou sair de qualquer tipo de investimento. Mas uma coisa que eu não estou vendo quase ninguém falar, que eu quero ensinar para você, é a oportunidade oculta que existe ao você olhar só para isso. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou esclarecer para você isso aqui agora. Vamos começar tirando o band-aid. Matheus, essa taxa IPCA mais 6 é uma taxa boa? Ela é uma taxa boa, mas eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você consiga olhar para isso daqui e falar que é uma taxa historicamente boa. Como é que você faz isso? Olha que simplicidade. Se você entrar no site do Tesouro Direto, que é um site muito didático, quem montou esse site está de muito parabéns, você vir aqui em títulos, tá? Você vir aqui em títulos, preços e taxas, vai abrir essa tabela aqui. Desce tudo aqui, desce tudo, clica aqui, ó, histórico de preços e taxas, ver mais. Já está aberto aqui minha outra aba, vai abrir essa tabela aqui, tá? Clica em investir ou resgatar e escolhe qual título você quer olhar. Eu coloquei aqui o IPCA 2045, tá? Porque eu peguei essa data. Tem o 29, tem o 35, tem o 2045, tem o 2035, 40 e 55 com juros semestrais. Eu não gosto muito de juros semestrais, tema para outra aula, mas eu peguei um prazo que é o prazo mais longo que tem do Tesouro, para mostrar para vocês uma coisa interessante. Se eu for olhar o histórico de taxas oferecidas, olha só, o histórico de taxas oferecidas, agora eu consigo afirmar que historicamente é uma taxa alta. Porque reparem aqui, ó, essa linha aqui um pouquinho mais clara é a linha dos 6%. Reparem que ao longo do tempo, a maior parte das vezes, o Tesouro não fica acima de 6%. Então realmente é uma janela legal. E tem alguns pulos do gato aqui para você tomar alguns cuidados, tá? Vamos lá. A taxa oferecida acima da inflação é uma taxa boa? Sim, 6% acima da inflação no Brasil, que a inflação oscila, é interessante com certeza. Uma das coisas que as pessoas têm que tomar algum cuidado é o seguinte: esse título, ele também sofre o efeito da marcação a mercado, de forma que o preço do título ele cai quando a taxa de juros ela sobe. E vamos lá. Eu vou deixar aqui para você uma aula onde eu explico no detalhe o que é a marcação a mercado, eu faço as contas com você, explico assim realmente como tudo funciona. E aqui está o momento para você parar, olhar e falar: olha, será que esse canal realmente tem bastante conteúdo bom? É lógico que tem. Então se você quer fazer toda a rede de conhecimento, se inscreve no nosso canal, não deixa de ver as aulas semanais que a gente solta aqui, porque esse canal é feito para ser uma escola de investimentos para você. Um vídeo está linkado no outro, tudo que você precisa aprender sobre investimentos, a gente tenta colocar aqui nesse canal com conteúdos atemporais, tá? Mas basicamente o que é a marcação a mercado? Quando a taxa de juros ela sobe, a procura por aquele título ela aumenta e a rentabilidade daquele título aumenta. De forma que é o seguinte, vou explicar de maneira bem lúdica aqui, mas depois veja a hora da marcação ao mercado que eu deixei, que vai te explicar em mais detalhes. Se eu contratei um título que está rendendo, por exemplo, 10% ao ano, esse rendimento de 10% ao ano, ele vai levar o título para o vencimento que você contratou. Só que se essa rentabilidade de 10% ao ano ela passa para 15%, esse título ele rende mais. Se ele rende mais para chegar no mesmo valor, o preço dele hoje cai. Imagina de repente que eu tenho R$500, vou exagerar aqui, tá? Que vai render 100% no ano. Então esse R$500 ele vai virar 1.000 no fim do ano. Se a rentabilidade de 100% ela for para 200% no ano, se esse 500 rendesse 200, ele iria bater R$1.500, concorda? Só que o vencimento tem que ser 1.000. Eu contratei o 500 para virar 1.000. Então se ele passa a render 200%, esse 500 na verdade tem que valer menos. Tem que valer 333,33, porque 333,33 com um ganho de 200% chega no 1.000. Resumo da parada.
Quando a taxa de rentabilidade ela sobe, o poder de remuneração do título aumenta, logo ele vale menos para chegar no mesmo ponto. E o contrário também vale. Quando a taxa de juros ela cai, o poder de remuneração naquele título diminui, então o título tem que valorizar para que aquele novo número chegue no mesmo vencimento. Não se preocupe se não entender isso aqui agora, na hora de marcação ao mercado eu explico no detalhe. Mas repare o seguinte, tá? Quando a taxa de juros aqui, ó, ela está subindo, reparem que o preço do título ele está caindo, de forma que quem não entende disso, a pessoa que comprou esse mesmo título IPCA+, em 2019, pagou R$ 1.500, R$ 1.577 por título. Hoje, 4 anos depois, 5 anos depois, está no prejuízo ainda. Então a pessoa comprou um título de renda fixa e 5 anos depois está no prejuízo, tem menos dinheiro do que colocou, porque não entende a marcação ao mercado. Se ela esperar até o vencimento, aí sim, de fato, a pessoa vai ter a rentabilidade contratada. Só que, muitos cuidados que tem que entender é o seguinte, se você comprar um título com prazo muito longo, 2045, 35, você tem a garantia do retorno nessa data. Você não tem a garantia que você vai ter um retorno antes disso. Você pode dar muita sorte e pegar, por exemplo, uma época que a taxa de juros ela cai, por exemplo aqui, ó, de março de 23 a agosto de 23, e o preço sobe pra caramba. Saiu de R$ 900 para 1.300, ganho de 30% em 6 meses. Mas você não tem como saber que isso vai acontecer. Você sabe depois que aconteceu. Então o primeiro ponto é esse. Se você for comprar algum título de tesouro IPCA+, se for para prazos maiores, saiba que você só pode ter retorno garantido no vencimento. E sim, é uma taxa historicamente boa, tá? Eu sou muito fã de comprar títulos de vencimentos menores, porque quando o vencimento ele é menor, a marcação a mercado tem um efeito menor, porque o vencimento está mais perto. Se for pegar e olhar o IPCA 2029, vamos ver aqui, IPCA 2000, opa, peguei errado, perdão, IPCA 2029, olha só como o preço ele oscila menos, mesmo a taxa oscilando mais. Olha como a taxa oscila bastante e o preço oscila menos. Isso acontece porque o vencimento está mais perto. O título está aqui, o vencimento, certo? Se está muito longe, qualquer oscilação na taxa tem que ajustar muito. Se está mais perto do vencimento, tem que ajustar menos. Então a marcação a mercado tem mais efeito quanto maior o prazo. E pegar uma taxa para 2029 tem essa vantagem que você vai ter uma oscilação menor. Qual que é a desvantagem? Porque tudo em investimento tem prêmio e tem pênalti. Prêmio de você pegar um título que vence daqui a 4, 5 anos é que você tem menos marcação a mercado. A desvantagem é que se chegar em 2029, o título vence, o governo te paga e você for reaplicar, talvez não tenha mais IPCA mais 6, tem IPCA mais 4, IPCA mais 3. E quem pegou lá para 2035, o IPCA mais 6, vai garantir essa rentabilidade no vencimento em 2035. Então garantiu por mais tempo uma rentabilidade maior. Mas o contrário também vale. Se tiver pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, você pode realocar o capital de maneira mais assertiva. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Então, o prêmio é que você vai ter menos marcação a mercado, pode ter acesso ao dinheiro antes, com garantia de retorno, só que se chegar nessa data e o tesouro estiver pagando mais, você pode se dar mal, se você quer carregar por longo prazo. E historicamente está num momento bem legal, vou pegar aqui o 2045, a gente estava vendo aqui, 2045, historicamente a chance disso acontecer, de continuar subindo, é historicamente baixa, tá? Porque está muito perto da máxima histórica, que foi 6,57, está em 6,12. Então a probabilidade estatística é que venha cair com o tempo. Porém ninguém sabe, porque quando bateu aqui 5,97, bateu aqui pela primeira vez, também era a máxima histórica, e depois subiu até 6,51. Então vamos ver aqui, ó, de março de 22 até março de 23. Vamos ver aqui. Olha só aqui, ó, março de 22, por aqui, março de 22 até março de 23. A pessoa perdeu dinheiro, se resgatou nesse período, bateu no máximo histórico. Se a pessoa esperou, já voltou. Mas é um dinheiro que, se você colocar,
é o dinheiro que você não quer ver até a data de vencimento. A primeira grande lição é essa. Legal? A primeira grande lição do vídeo é essa. Você tem que entender a marcação ao mercado, entender a diferença dos prazos, entender como é que você olha se é uma taxa boa ou não. Agora vem a segunda parte para o pessoal de bolsa de valores, que sim, é uma aula de renda fixa, mas você que investe em renda variável também tem bastante sentido aprender isso aqui. Por que que eu, sabendo que é uma taxa boa, não estou colocando meu capital em renda fixa? Porque a minha estratégia, além de ser 100% renda variável, eu tenho total conhecimento disso daqui, ó. Isso aqui é um gráfico do juro futuro do Brasil. Esse juro futuro, ele acompanha na mesma direção, tá? Essa taxa do IPCA+. Quando o juro futuro sobe, essa taxa sobe também. Quando o juro futuro cai, essa taxa cai também, legal? O juro futuro é a expectativa de onde vai estar os juros do Brasil numa data específica. Aqui eu peguei o juro de 2035, perfeito? Para bater com a data do Tesouro 2035. O que eu quero que vocês olhem? Não o valor do juro de 35 de fato, mas eu quero que vocês olhem a curva. A expectativa do juro, ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, igual a taxa do Tesouro sobe e cai. Mas se eu for colocar aqui a expectativa do juro futuro contra o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, reparem que é praticamente um espelho. Quando a taxa de juros futuro cai, a Bolsa sobe. Quando a taxa de juro futuro sobe, a Bolsa ela cai. Ela vai quase sempre na contramão. E essa taxa de juro futuro, pessoal, vocês podem ver aqui no Tesouro, tá? O Tesouro pré-fixado. O Tesouro pré-fixado de 27 é o juro futuro de 27. O Tesouro pré-fixado de 31 é o juro futuro de 31. É a expectativa de aonde vai estar os juros na média, tá? Em 2031. Expectativa da Selic, mais ou menos na média, tá? A Selic em 27, só que essa expectativa, ela muda pra caramba. Se for olhar isso aqui, ó, a expectativa já esteve 7% acima, já esteve 18% abaixo, enfim, ela vai mudando a expectativa conforme muda os cenários. E isso aqui é uma previsão do que vai acontecer. Só que a bolsa, ela vai na contramão, por vários motivos, tá? Um dos motivos principais é que quando a taxa de juros, aqui ó, ela tá subindo, a renda fixa paga mais. E o mercado tira dinheiro da renda variável e vai para a renda fixa. Só que essa queda da renda variável não é uma queda porque a empresa está indo mal, não é uma queda porque os fundos imobiliários estão ficando vagos, não é uma queda porque a empresa está dando menos lucro. O resultado da empresa tende a ficar estável e o preço cai. Se o preço de alguma coisa caiu em função do resultado tá igual, o prêmio daquilo aumentou. Porque antes você pagava, vou inventar aqui, R$100 numa ação para ter R$10 de lucro, agora a mesma ação tá valendo 80, mas pagando os mesmos 10. Por que ela tá valendo 80? Porque a renda fixa ficou mais atrativa, de forma que os R$10 em cima dos 100 não valiam a pena. Agora, o 10 em cima do 80, dado o cenário atual, vale mais a pena. Então a bolsa sempre vai corrigir para baixo quando o juro sobe, para que o prêmio dela fique maior. Se o preço está caindo mais do que os resultados, o prêmio daquilo aumenta. Só que isso é uma visão muito curto prazista, porque se eu pegar uma ação a R$80 hoje e carregar isso para sempre, eu paguei esse R$80, não importa quanto a ação valorize. Se eu peguei um título de renda fixa hoje, me pagando uma IPCA mais 6, esse título vence. Alguma hora ele desaparece. Eu vou receber esse dinheiro de volta. Então, assim, para quem é curto prazista, talvez tenha sentido ir para renda fixa. Mas para quem quer investir para longo prazo e construir patrimônio, tem muito sentido você olhar para a renda variável quando os juros estão subindo e a bolsa cai como uma janela de oportunidade. E por que eu falo para olhar isso com cautela? Porque uma vez que os juros subiram e a bolsa caiu, ela não caiu só porque a renda fixa ficou mais atrativa. Com juros mais altos, empréstimo fica mais caro, o valor da empresa como um todo tende a diminuir porque a inflação tende a inflação é feita para ser controlada quando os juros sobem. Mas se os juros subiram é porque a inflação está alta ou tem algum problema na economia. Ninguém sobe juros sem algum problema econômico ou sem perspectivas ruins. Então quando o juro está subindo, provavelmente as empresas podem ter um resultado menor, porque uma vez que os juros mais altos, eu tomo menos crédito, é mais difícil alguém se alavancar, fazer projetos novos e consumir, tende a afetar o resultado da empresa também. O valor dela tende a diminuir, enfim, juros altos têm um impacto negativo na economia. Do mesmo jeito que juros mais baixos tendem a ter um impacto positivo na economia. Os juros mais baixos é mais fácil emprestar dinheiro, é mais fácil as pessoas consumirem, viabilizar projetos, a empresa tende a crescer mais. Então não é só o efeito da renda fixa. Junta a renda fixa pagando mais com a economia ficando mais incerta. A bolsa arrebenta para baixo. Na contramão também vale. E se você souber escolher boas empresas com bons fundamentos, você toma decisões boas. Mas você sabendo disso daqui,
que tem esse mecanismo que quase sempre ele funciona de maneira espelhada. Quando os juros estão altos, agora que vem a segunda conclusão da aula, quando a renda fixa está pagando bem, usualmente é o melhor momento para entrar na renda variável, porque empresas não perdem fundamentos tão rápido e passam por momentos de crise econômica, desde que você sabe escolher a empresa, e você consegue pegar a mesma empresa com um prêmio maior, porque o prêmio da renda variável sempre tem que ser maior que o da renda fixa. Guarda isso, não tem sentido eu investir na renda variável se minha expectativa de retorno é menor que a da renda fixa. E o mercado sabe disso, então ele corrige isso. Diga comigo que a renda variável está pagando 10% e a renda fixa está pagando 8%. Beleza? Tudo certo. Então a renda variável está me pagando R$10 para cada R$100 que eu invisto, para dar os 10%. Aí a renda fixa de 8%, ela passa para 12%. Ela passa para 12%. Não tem sentido a renda variável continuar nesse patamar. Então os R$10 que eu recebo, vou inventar aqui, para R$100, que estava em 10%, não tem sentido. Só que os R$10 que eu estou recebendo é o resultado da empresa. Ela continua dando R$10 de resultado, mas o preço dela não pode ser mais 100. Então o preço dela vai, por exemplo, para 50, para que agora os R$10 em cima de 50 representem 20%, para que pague acima da renda fixa. Então essa correção acontece, e o contrário também vale. Se a renda fixa, por exemplo, voltando por exemplo original, que está 10% a renda variável e 8% a renda fixa, beleza? Então tá valendo R$100 uma ação que eu inventei, pagando R$10 de resultado para você. Se a renda fixa de 8, ela vai, por exemplo, para 2, esse prêmio da variável fica muito alto e o mercado enxerga isso e começa a comprar as ações, começa a comprar. Aí o preço dela de 100 vai, por exemplo, para 200, só que ela dá o mesmo 10 de resultado. Só que agora 10 em cima de 200 é 5%, mas ela está pagando 5% e a renda fixa está pagando 2%. Também está no equilíbrio. A variável vai sempre estar acima da renda fixa, ajustando o preço dos ativos para que o prêmio fique acima da renda fixa. Dessa forma, acontece esse fenômeno aqui. Quando a taxa de juros ela cai, o preço dos ativos sobe para que o prêmio proporcional diminua. Agora o contrário também vale. Quando a renda fixa ela paga mais, a renda variável cai o preço para que o prêmio valorize. Entenderam esse raciocínio? Se eu tenho o mesmo prêmio fixo, certo? Tenho o preço para comprar esse prêmio. Se o preço é menor, a proporção do prêmio é maior. Se o preço é maior, a proporção do prêmio é menor. E essa correlação contrária mostra que a renda fixa está sim interessante, mas não tire o olho da variável, porque o prêmio da variável é eterno. O prêmio da renda fixa é temporário e nenhum dos dois está errado. Legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. É um prazer ajudar vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.